Salve os irmãos com a paz do Senhor. Continue em pé. Nós vamos adorar o nome do nosso Deus, conhecer a presença do Pai. Antes que nós venhamos a refletir na palavra do Senhor, somos gratos ao nosso Deus pela oportunidade. Alguns aqui estiveram trabalhando o dia todo, mas isso não nos impede de buscarmos ao Senhor, de estarmos com o nosso Deus. As crianças podem ir para a sala das crianças. Amém? Saindo devagarinho. Mas nós louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos celebrando a Deus. E quando eu estava ali sentadinho, eu via uma visão maravilhosa, né? A família de Henrique ali toda, ele, Karen, com a pequena. Como nós somos felizes de ver essa família aqui conosco. E tanto oramos juntos, clamamos ao Senhor juntos. Que estão aí nos dando a honra de estar juntos conosco nesta noite, amém? Louvado seja Deus. Vamos adorar ao Senhor. Em seguida nós estaremos meditando no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 8, a partir do verso 5, amém? Mateus capítulo 8, a partir do verso 5. Oh, glória! Todos encontraram? Amém. Se alguém não encontrou, diga Escola Bíblica Dominical. Diz assim o texto: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu então o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá e ele vai, e a outro venha e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora das trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse ao centurião: Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora o seu servo foi curado. Podeis assentar? Irmãos, eu queria que nessa noite nós pudéssemos refletir um pouco sobre essa passagem bíblica que veio sendo ministrada ao meu coração nesses últimos dias, sobre dois personagens que são apresentados nesse texto: o centurião e o servo. E quando nós paramos para observar o texto apresentado, nós vamos nos dar conta de um fato que chama a atenção pelas peculiaridades daquela situação em particular. A palavra do Senhor diz que ia Jesus entrando em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião. E quando a palavra apresenta esse primeiro personagem, ele está apresentando um homem de um contexto totalmente diferente daquilo que era propício aos judeus. Ele está apresentando um centurião romano, um centurião que estava habituado, seu conhecimento eram os hábitos romanos. A sua realidade era de subjugar o povo judeu, o povo do Cristo, a quem ele estava procurando naquele momento. Era uma realidade, um contexto, um comportamento, uma característica muito diferente daquele homem.
me fez parar e começar a refletir sobre este homem é que quando ele procura a Jesus, ele chega até ele e faz um pedido, e ele diz: Senhor, o meu servo, ele está terrivelmente doente, ele está paralítico, e eu queria que o Senhor o curasse. Irmãos, duas coisas a gente para observar nesse pedido do centurião. Primeiro, nós estamos vendo a passagem falar de um centurião romano, um centurião que subjugava um povo, um centurião que cumpria as ordens de subjugar o povo, mas esse centurião, ele está impelido por uma misericórdia para outro. O pedido daquele centurião diante de Jesus, quando ele encontra aquele que é sobre todas as coisas, não está para pedir por si, não está para pedir bênção para si, não está para clamar por bênçãos para si. Porque por muitas vezes nós temos vivido em uma realidade em que o nosso ego, ele tem sido o centro de nossas vidas, em uma realidade em que o nosso ego, ele tem sido o senhor de nossos caminhos, onde o ego, ele tem sido o centro das nossas petições, dos nossos comportamentos, das nossas decisões. Aquele homem, ainda que possuidor de uma autoridade em meio ao exército romano, ele para ter misericórdia, e a palavra diz, de um servo. O pedido de misericórdia daquele homem era por um servo da sua casa. Irmãos, quando a palavra do Senhor apresenta o termo servo, ele está falando sobre escravo. Ele está falando sobre alguém que não possuía autoridade sobre a sua própria vida. E aquele centurião está agora movido de uma compaixão para com aquele homem. Mas, irmãos, aquele centurião estaria movido por misericórdia por um servo qualquer? Certamente aquele servo, ele tinha se tornado alguém mais do que um servo. Certamente o comportamento daquele homem que estava em uma cama, paralítico, sofrendo, ele havia alcançado um relacionamento com aquele centurião de uma forma diferenciada. E aqui eu chamo mais uma vez a nossa atenção. Era uma relação em que certamente cabia ali uma grande amizade daquele senhor de exército com aquele mero escravo. Mas que também nos traz um tamanho de um comportamento de humildade no cuidado para com o próximo. Aleluia, Jesus. E sabe, irmãos, eu queria que nós pudéssemos nos deter sobre esses dois pontos. Um centurião, movido de misericórdia por um servo que alcançou misericórdia do seu Senhor. Mas eu queria que nós fôssemos ao verso 10. Quando agora aquele centurião pede ao Senhor, cure aquele escravo, e o Senhor diz, eu vou lá curar, o servo chega, o centurião diz, não, Senhor, não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Basta o Senhor dizer uma palavra. Eu sei que a autoridade de um líder, a autoridade de alguém que tem poder, não precisa ele ir ao encontro, ele basta dizer, faz.
O Senhor agora olha diante de todos que estavam presentes e diz: digo-lhes a verdade. Eu não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Glória. Irmãos, quando Jesus ele está dizendo: não encontrei ninguém com tamanha fé, nós poderíamos declarar tantas coisas extraordinárias sobre aquele homem, sobre aquele centurião, sobre o comportamento de misericórdia daquele homem para com seu servo, mas as palavras de Jesus apontam agora para uma realidade dos judeus, onde ele diz: vocês deveriam ter comportamento similar, mas o comportamento está sendo encontrado fora. A misericórdia deveria partir inicialmente daqueles que conhecem a lei do Senhor. Mas quem vem me demonstrar tamanha fé é alguém que não vive aquilo que vocês foram aprendidos na infância. Os judeus, eles eram capacitados na lei muito cedo. Ainda criança, eles eram levados ao templo. Ainda meninos, eles eram capacitados em tudo aquilo que era a lei do Senhor. Mas o que Jesus agora está se deparando com aquele povo? Vocês conhecem, mas vocês não praticam. Vocês sabem da lei, mas vocês não vivem a lei. Vocês conhecem sobre misericórdia, vocês conhecem sobre amor, vocês conhecem sobre cuidado, vocês conhecem sobre não roubar, não matar, não destruir, não adulterar, mas a vida de vocês está querendo conhecer. Ele está dizendo: aquele que não conhece aquilo que vocês consideram tão importante, aquele que não conhece aquilo que para vocês é o maior valor da vida judaica, ele tem tido vida. Ele está dizendo: sabe o que esse homem acabou de nos apresentar? Primeira coisa, ele acabou de nos apresentar que ele reconhece quem tem autoridade. O que os judeus estavam vivendo, irmãos? A descrença de que Jesus era o Messias. Os judeus não estavam acreditando que Jesus era o cumprimento de uma promessa. E a palavra também não está dizendo que aquele centurião entendia que Jesus cumpria uma promessa. Mas o que a palavra está dizendo é que aquele homem, ele sabia reconhecer quando ele estava diante de alguém que possui maior autoridade que ele mesmo. Ele estava dizendo: eu conheço quando meu Senhor, ele diz que eu devo ir e eu vou, porque eu sei que ele é quem dá ordem, como eu também sei quando os meus soldados precisam ir, porque eles entendem a minha ordem. E eu sei que se Cristo, o Senhor, disser vai, é suficiente. Porque nós estamos esperando coisas extraordinárias para crermos em Deus. É preciso descer anjo do céu, é preciso alguém vir marchando, é preciso alguém rodopiar e falar em línguas estranhas para que eu entenda que é Deus. Quando muitas vezes Deus está falando com você na simples canção apresentada por uma criança.
Mas por que você não nota? Porque você não reconhece a autoridade daquele que você diz servir. Porque você conhece a filosofia, porque você conhece as palavras, porque você conhece conceitos, mas você não vive o que você conhece. Aquele centurião está nos apresentando que é necessário, assim como Davi diz no Salmo 101, e ele diz: Senhor, eu vou louvar e engrandecer a tua soberania. Aquele centurião estava dizendo: Senhor, quem tem autoridade, tem autoridade. Glória a Jesus. Irmãos, eu não estou ministrando que profecia não é de Deus, que os dons espirituais não são de Deus, mas eu estou lhe dizendo que Deus, Ele não precisa fazer todas essas coisas para Ele declarar uma palavra de autoridade sobre a vida de quem Ele quer. Aleluia. O que eu estou ministrando a você é que você precisa ser mais do que aprendiz das coisas conceituais. Você precisa pegar o que você aprende, você precisa pegar o que você ouve, você precisa pegar tudo aquilo que lhe é apresentado e agora dizer: Senhor, eu preciso viver todas essas coisas. Quantas vezes nós não cantamos: ah, Senhor, se preciso for sofrer, vou sofrer. Se é preciso, Senhor, viver contigo no meio da prova, e a gente muitas vezes diz: ai, Senhor, me deixa na prova. Mas aí quando Deus permite, você começa agora a questionar. Há uma autoridade, há um Deus que conhece todas as coisas, há um Deus que sabe quando parar e quando começar, há um Deus que sabe até onde deve ir ou não a batalha, há um Deus que sabe quando você deve caminhar sozinho ou acompanhado, há um Deus que sabe quando você deve ouvir de alguém ou Ele quer tratar com você na sua intimidade, há um Deus que sabe todas as coisas. Mas quantas vezes nós estamos querendo ensinar a Deus como trabalhar? Já deu, Senhor. Eu vou para a igreja, eu participo do departamento, a luta está grande, será que o Senhor não está vendo? E muitas vezes a palavra de autoridade do Senhor está sendo: fica quieto, aquieta-te, silencia. Mas você prefere ficar godejando diante do Senhor as suas justificáveis lamúrias. Irmãos, às vezes a gente está achando que negligenciamos Deus, ou somos incoerentes a Deus, apenas quando eu deixo de ir para a igreja, eu deixei de ler a Bíblia. Às vezes você está fazendo tudo o que parece ser de um cristão, mas você não tem a fé do centurião. Você está como os judeus quando Paulo escreve aos romanos e diz: vocês sabem tudo, vocês são doutores da lei, vocês conhecem a lei melhor do que qualquer outra nação, mas só conhece. Aquele centurião olha para o Senhor e diz: Senhor, eu reconheço uma autoridade, e eu reconheço
que o Senhor é Deus. E eu reconheço que o Senhor tem poder. E eu reconheço que eu não preciso de tanta coisa para que o meu servo ele seja curado. E sabe, querido, talvez você está vindo nessa noite com anos numa mesma batalha, porque você ainda não creu. Ah, Isaac, você está sendo injusto. Irmãos, às vezes as batalhas não encerram nas nossas vidas. Não é porque Deus quer que ela permaneça. É porque nós decidimos agarrar a ela e dizer, Senhor, ela é minha. Porque nós dizemos crer num Deus de autoridade. Mas só dizemos. Jesus olha para aquele povo ali presente. Ele não está falando para o centurião. Ele está falando para aqueles que estão presentes. Está dizendo, vou lhe dizer uma verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Aleluia. Irmão, sendo de modo mais prático, seria de repente chegar na nossa igreja alguém que nem tomou ainda a sua decisão, mas entra e diz, eu preciso de uma oração para ser curado. Ele apenas exerceu fé. Mas nós não estamos exercendo. Eu vinha me perguntando sobre tantas coisas que têm acontecido nos últimos dias com a igreja. E o Senhor me falava com essa palavra. É preciso exercer a palavra. É preciso sermos mais do que alguém que chega aqui à frente, prega a palavra, mas na hora de praticá-la, dá um passo atrás. É preciso nós vivermos a palavra de uma forma em que nós entendamos que ela é a voz do Senhor. E diante do pecado dizer, é pecado. E diante das coisas falhas, é falho. E diante do que Deus ele pode mudar, ele muda. Cremos que Deus ele transforma vidas. Cremos que Deus ele restaura famílias. Porque quem diz não somos nós. É aquele que tem todo o poder, é aquele que tem toda a autoridade, é aquele que tem o domínio de todas as coisas em suas mãos, é aquele que faz sol parar para o exército dele ganhar uma guerra. Ele é aquele que abre o mar para o seu povo passar e fecha o mesmo mar para destruir o inimigo. Deus não mudou. Deus não deixou de ser Deus. E Deus não deixou de fazer milagres. Nós aqui estamos sendo judeus, conhecedores, mas não praticantes. Conhecedores e não praticantes. Eu tenho saudade de quando a igreja fazia isso, saudade de quando a igreja fazia aquilo. E você voltou a fazer o que você tem saudade?
Mas você está lá atrás. Você está lá no passado. Deus, Ele quer o hoje. Porque o passado não faz cristãos fervorosos. Passado é lembrança. Cada vez que a palavra dizia, olhe lá para trás. Pare para pensar. Deus te livrou do Egito. Deus destruiu o exército de Faraó no mar. Deus parou o sol. Deus, Ele fez. Ele não está dizendo, fica lá. Ele está dizendo, eu continuo fazendo as mesmas coisas. Eu continuo falando. Eu continuo exortando. Eu continuo tratando. A mudança não vai começar naqueles que você aponta como necessários a mudança. Sabe quando a mudança vai acontecer na sua igreja, na sua casa, no seu ambiente de trabalho? Quando você decidir usar de fé. Quando você decidir sair do seu lugar e esperar dos outros. O centurião não esperou ninguém. O centurião foi até Jesus. Jesus, meu servo, eu quero que ele seja curado. Vou curar. Não, Senhor. Nem precisa ir lá em casa. Eu nem sou digno. O Senhor é santo demais. Diz uma palavra. Aquele centurião não estava sabendo que aquele Cristo santo, perfeito, ele entra em casa de injusto para transformar. Mas Jesus sabia quem era o centurião. Jesus sabia qual é a realidade daquele centurião. E Jesus diz, não posso constranger essa fé. Ele está crendo mais do que os judeus. Ele está crendo de uma forma muito mais excelente do que os judeus. Vai lá. Porque o teu servo já está curado. Vai, pode ir para casa. Porque o teu servo já está andando. Ele não está mais numa cama. Mas eu preciso ter fé. Eu preciso crer. Eu preciso crer numa juventude transformada. Eu preciso crer num departamento de mulheres ousado. Eu preciso crer em uma igreja de homens íntegros. Eu preciso crer em colocar minha fé diante do Senhor, que posso ver crianças cheias do poder do Espírito Santo, mas eu preciso crer, porque Deus não vai fazer sobre minha vida enquanto eu estiver esperando que Rayane creia, que Antônia creia. É eu quem preciso iniciar. Eu quem preciso fazer. Eu quem preciso começar a ter misericórdia. Eu quem preciso começar a amar. Eu quem preciso começar a cuidar. Eu não posso ficar preso à expectativa que façam. Eu preciso fazer. Eu preciso fazer. Porque eu chego hoje na igreja e quantos não estão na igreja? Quantos estão fora? Às vezes a gente quer entristecer, quer desanimar. Mas o Senhor me faz entender que eu preciso decidir ser diferente. Começa em mim.
Começa em mim. Quantos não estavam aqui ontem? Quantos estavam fazendo coisas tão diferentes do que estar na casa do Senhor? Mas começa de mim. Se eu não começar, as coisas não mudam. Enquanto a esposa está esperando que o marido tome a iniciativa, as coisas não mudam. Enquanto os pais estão esperando que os filhos sejam diferentes, as coisas não mudam. Eu preciso usar da minha fé. Aleluia. E talvez eu não tenha a fé do centurião. E talvez eu não seja como o centurião. Mas o Senhor não pede para eu ser como o centurião. O Senhor pede para eu exercer fé. Glória. E se a fé ainda for do tamanho de um grão de mostarda, a palavra do Senhor diz que eu poderei dizer: sai monte de um canto e vai para outro. E ele, eu preciso crer. Tem uma canção já lá de trás, acho que anos 90 ou 2000, não sei, mas quando André Valadão cantava: posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso crer nas promessas, aleluia, sendo liberadas sobre mim, Senhor, liberadas sobre mim. Então ele diz: hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Será que a gente tem condições de dizer isso ao Senhor? Sabe, querido, eu não sei como você chegou a esse lugar. Eu sei como eu cheguei. Eu sei as batalhas que eu tenho enfrentado. Mas o Senhor, Ele ministrou ao meu coração fé. Fé além do curso de teologia. Fé além da posição de pastor. Fé além de uma liderança. Fé. Porque essa fé não depende do quanto eu sei, do quanto eu sou. Essa fé só depende de crer naquele que pode todas as coisas. Me convido a ficar de pé. E hoje é ceia, irmãos. Mas eu queria que você pudesse pegar na mão do seu irmão. E eu queria que a gente pudesse cantar essa canção, onde nós pudéssemos exercer nossa fé, onde nós pudéssemos dizer: Senhor, eu sei que o meu milagre vai chegar. Eu sei que ele vai chegar.